Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical nessa manhã com oração. Oremos então. Te adoramos, ó Deus, pela tua soberania, porque és Senhor acima de tudo e de todos. Agradecemos as tuas misericórdias e graças concedidas a teus filhos, mesmo não sendo merecedores. Nós te agradecemos também, Senhor, pelos nossos irmãos, por esse dia que o Senhor tem nos concedido e por podermos nos reunir por este meio de comunicação. Rendemos a Ti, Senhor, toda adoração e todo louvor. Pedimos que nos ilumine também as nossas mentes para entendermos a lição da Escola Bíblica Dominical de hoje. Nos capacite, Senhor. Oramos em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 3, dos versos 13 ao verso 18, que fala assim a palavra de Deus. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Lemos aqui quando Deus livra os amigos de Daniel da fornalha de fogo. Anteriormente, o rei Nabucodonosor havia determinado a construção de uma imagem de ouro com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Era uma imagem muito alta. Então ele manda chamar todos os povos, todos os seus oficiais, as autoridades do seu reino, para que eles pudessem se prostrar ali diante daquela imagem de ouro e consagrá-la. Então eles se reúnem e diante do toque de instrumentos musicais, todo aquele povo se prostra diante daquela imagem. Mas 3 jovens, os amigos de Daniel, se recusam a se prostrar diante daquela imagem, porque o rei havia decretado que todas aquelas pessoas deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. Então, algumas pessoas viram a atitude daqueles jovens e os denunciaram para o rei. Então o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei colocou diante deles duas opções. Ou eles se prostravam diante da estátua de ouro e sairiam ilesos com suas vidas, ou eles, se não se prostrassem, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Graças a Deus que Deus tem levantado pessoas com sinceridade, que servem a Deus de forma verdadeira, mesmo diante das torturas, mesmo diante das doenças, mesmo diante das epidemias e pandemias que aparecem no nosso mundo. Mesmo assim, aqueles jovens se colocaram firmes diante do Deus que servem, diante da sua fé. E eles foram lançados, nós sabemos da história bíblica, eles foram lançados na fornalha de fogo, mas mesmo assim eles saíram
ilesos, sem nenhum fio de cabelo queimado. Então, que Deus possa nos abençoar e possa nos fortalecer diante das perseguições, diante das lutas que nós passamos, e que Ele possa continuar nos fortalecendo, aumentando a nossa fé. Graças a Deus pelos reformadores que nós temos estudado na nossa escola bíblica dominical, e hoje nós estudaremos aquelas pessoas que também enfrentaram oposições, enfrentaram lutas para que a palavra de Deus possa chegar até nós hoje. Como exemplo, nós temos Paulo na cidade de Corinto, nós temos João Wycliffe na Inglaterra, que também sofreu oposições, temos João Knox lá na Escócia, em que foram perseguidos por causa da palavra de Deus. Que nós possamos orar a Deus nesse momento, pedindo a Ele que nos fortaleça diante da dificuldade, diante das perseguições, das lutas que advêm à nossa vida. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor para que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que o Senhor possa fazer-nos, Senhor, teus filhos, para enfrentarmos as oposições, as lutas por causa do teu evangelho, por causa da divulgação da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem levantado pessoas durante os séculos para que a tua palavra possa chegar até nós. Muito obrigado, nosso Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem a cada dia nos despertado para aprendermos e lermos a tua palavra, para juntos estarmos estudando as tuas sagradas letras, Senhor. Nós te pedimos, nos fortalece a cada momento. Faz-nos, Senhor, mais perto de ti. Faz-nos, Senhor, te adorar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos e te oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar a Deus com os cânticos. E logo mais o pastor Cláudio estará ministrando a lição deste domingo. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesse dia que reservamos para o culto ao Senhor, estamos aqui querendo louvar o nome do Senhor, porque só Ele é santo. Vamos declarar ao Senhor e confessar a Ele que nós queremos nos derramar diante dEle, derramar aos pés do Senhor Jesus, dizer a Ele que nós o amamos, que nós precisamos dEle a cada dia.
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Bom, acabamos de declarar ao Senhor Jesus que nós nos derramamos diante dele, dizemos a ele que nós o amamos, que nós precisamos dele, e é assim que nós devemos estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, nos derramando a cada dia. Diante da cruz do Senhor Jesus é que nós devemos estar. É lá que nós temos abrigo, temos proteção. No dia mau é lá que nós devemos nos refugiar. E nós declaramos ao Senhor Jesus que nosso coração está firme nele, firme nas promessas do Senhor Jesus, e os nossos olhos não se desviarão dele, qualquer que seja a situação. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo.
Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Nós ainda estamos neste período de quarentena, rogando a Deus, pedindo a Deus que esse tempo passe, que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo e essa situação possa passar e que nós possamos voltar à nossa rotina, à nossa normalidade, ao trabalho, os nossos filhos das escolas, podemos estar juntos na casa de Deus, nossas reuniões, nossos cultos nas casas, encontros, discipulados, os trabalhos da sociedade. Se Deus quiser, isso vai acontecer logo. Vamos estar orando e continuar orando por isso. Vamos fazer uma oração neste momento, rogando as bênçãos de Deus sobre nossas vidas e a sua iluminação para o nosso estudo nesta manhã. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua bondade para conosco, a tua misericórdia. Queremos te louvar pela tua palavra santa, que fala aos nossos corações. Queremos te louvar, Deus, porque o Senhor tem usado os servos do Senhor que se levantaram na história para proclamar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Como outros, ó Deus, que saíram nas nações, ó Deus, como missionários e trouxeram o Evangelho até nós. Ó Deus, te rogamos, ó Deus, que abençoe teu povo neste momento. Fortaleça nesses momentos difíceis, nesses momentos de isolamento. E abençoe, ó Deus, o mundo neste momento e tenha misericórdia, ó Deus, dessa situação de saúde, essa pandemia, que o Senhor possa, Deus, fazer com que essa epidemia possa estar acabando, cessando, e as pessoas possam voltar às suas vidas e que o Senhor possa estar salvando vidas. Use a tua igreja, Pai, neste momento para pregar o Evangelho, proclamar o teu amor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o protestantismo na Inglaterra e na Escócia, né? A reforma na Inglaterra e na Escócia. A reforma na Inglaterra e na Escócia, principalmente na Inglaterra, ela não acontece de forma linear, como acontece em outros países, né? Como por exemplo na Alemanha, que se levanta Lutero e ali faz uma reforma, como acontece em Genebra com Calvino, mas ela é, na verdade, um movimento tumultuado e nós vamos estar destacando isso, né, onde outros interesses invadiram, mas a gente também tem a reforma na Escócia, né, através de John Knox, o que ocorre de forma muito poderosa, né, através da obra do Senhor, da pregação da palavra do Senhor. Nós queremos ler um texto da palavra de Deus que está em Atos capítulo 18, a partir do versículo 5, que diz assim: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se a eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Que Deus os abençoe. Paulo estava pregando o Evangelho naquele período em 3 cidades, Atenas, Corinto e Éfeso. E ali ele estava vindo da cidade de Atenas, da capital grega,
e iniciava a pregação do Evangelho na cidade de Corinto. Ali ele encontra com dois personagens muito importantes na história da pregação do Evangelho, na igreja primitiva, na plantação do Evangelho, que foi Áquila e Priscila, sua esposa. Eles eram fazedores de tenda. Paulo também aprendeu essa profissão. E na plantação da igreja, ali no começo, quando não tinha pessoas, né, para sustentar a obra do Senhor, ele trabalhava uma parte do tempo fazendo tenda, vendendo tendas para se sustentar. E aos sábados, né, ele ia para a sinagoga para pregar o Evangelho para os judeus. Nós sabemos sempre que na evolução da pregação do Evangelho para os judeus, a princípio eles ouviam achando que era apenas a tradição judaica, mas depois, quando percebiam que era o Evangelho de Cristo Jesus, haviam aqueles que convertiam, mas haviam aqueles que perseguiam o cristianismo, e é o que acontece com o apóstolo Paulo. Ele passa a ser perseguido, as pessoas passam a se opor a ele, e ele se levanta dizendo que não continuaria pregando o Evangelho ali. E Paulo então diz: olha, eu não tenho nada com vocês a partir de agora. Meu objetivo vai ser os gentios e não os judeus, e eu estou livre do sangue de vocês. Paulo estava fazendo uma referência a Ezequiel 33, quando lá fala do verdadeiro atalaia, que o verdadeiro atalaia anuncia a palavra de Deus, e quando ele faz isso com fidelidade, aqueles que ouvem a palavra, eles são responsáveis por si mesmos. E Paulo está dizendo: eu sou inocente do sangue de vocês, porque eu preguei para vocês o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele passa por um período de angústia ali naquela cidade. Paulo tem uma visão à noite e Deus diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ele pregou ousadamente a palavra de Deus. E nós vamos ver mais tarde, na primeira carta aos Coríntios, que Paulo ele escreve dizendo que quando esteve ali em Coríntios, né, ele estava se referindo a este momento de plantação do Evangelho na cidade, ele teve fraqueza, temor e grande tremor, né, ele estava temendo pela sua vida e pela vida das pessoas que haviam ali convertido, né, que faziam parte da igreja, e Deus o fortalece dizendo: olha, você deve pregar o Evangelho, não tenha medo, porque eu estou com você. E Paulo continua firmemente a pregação do Evangelho naquela cidade e passa ali 18 meses, não é? Ele enfrenta uma situação, nós vamos perceber logo em seguida que existe um tribunal que é composto, né, pelos judeus, ou seja, os judeus convocam um tribunal, incitam um tribunal, mas existe um procônsul da cidade, um líder da cidade chamado Galho, que Galho vai dizer que eles deveriam resolver, porque esse era um problema interno, não se tratava de uma ofensa religiosa, não se tratava de uma blasfêmia de Paulo, mas se tratava de uma interpretação que ele fazia das escrituras sagradas da própria religião judaica, e ele não quis intervir nessa questão, e ele encerra então ali essa situação. Paulo continua pregando o Evangelho naquela cidade, não é? E muitas pessoas se convertem a Cristo Jesus. Essa experiência de Paulo, onde Paulo demonstra força, coragem, ousadia, onde Deus também o capacita, o fortalece para enfrentar os grandes desafios, também é isso que acontece com a plantação do protestantismo, ou seja, o protestantismo é a tentativa de volta às escrituras sagradas. Na Inglaterra, houve fatores que vinham preparando para a reforma na Inglaterra. Já falamos em pregações, por exemplo, sobre John Wycliffe, né? Que era um pregador que estava tentando estabelecer uma reforma, a volta às escrituras sagradas. Os Lollardos, né? A grande influência ali da pregação na Inglaterra. Tudo isso preparava o cenário para uma reforma. Mas, curiosamente, a reforma na Inglaterra, não é? E se é que nós podemos dar exatamente esse nome,
mas o que ocorre do afastamento do catolicismo e da aproximação do protestantismo se dá por algumas questões até políticas envolvendo o rei Henrique VIII, não é? Houve alguns fatores que prepararam para isso, para a reforma. Um dos fatores é que os estados eles se tornavam independentes, né? Os estados se tornavam fortes. Países como a Inglaterra, a Alemanha, Espanha, enfim, eles se tornavam cada vez mais fortes, né? Não havia uma dependência da Igreja Católica Romana. Isso acontece na Inglaterra. A Inglaterra era um país extenso, inclusive envolvia Irlanda e países de Gales. E também, além dessa questão do fortalecimento do Estado, havia também novas ideias que pairavam, né? A reforma no século XVI, ela trouxe novos pensamentos, não é? Movimentos importantes aconteciam de forma que haviam transformações políticas e isso influenciava a Inglaterra também. A reforma na Inglaterra ela começa da seguinte maneira: o rei Henrique VIII ele queria anular o seu casamento com Catarina de Aragão. Esse seu casamento ele era uma aliança entre a Inglaterra e os espanhóis. E ele já estava apaixonado por uma outra pessoa, não é, que era Ana de Bolena, e desejava casar-se com ela. Então Henrique VIII faz um pedido ao Papa Clemente VII, pedindo a anulação do seu casamento. Mas Roma estava sob a influência de Carlos V, que era tio de Catarina, e não aceita. E alertou que se ele insistisse naquela posição, ele seria excomungado da igreja. Como ele não foi atendido, ele procurou resolver a questão internamente no seu próprio país. Ele procura o arcebispo de Cantuária, chamado Thomas Cranmer, e diz para ele anular seu casamento, e esse arcebispo aceita, anula seu casamento. Mas acontece que Roma age com rigor, o excomungando, e ele então se volta contra Roma. Ele se afasta de Roma, do domínio de Roma. Ele, então, agora casado com Ana de Bolena, começa então a estabelecer uma nova igreja na Inglaterra. Do casamento de Henrique VIII com Catarina, nasce uma filha chamada Maria. E ela vai ter uma importância mais tarde na história, já nós vamos voltar nessa questão. Quando o Papa Clemente excomunga Henrique VIII, ele então se afasta totalmente de Roma, ele se denomina o chefe maior, o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Nós temos aí o afastamento da Inglaterra do catolicismo, e começa agora uma nova fase. Neste momento a religião aí ela tinha características romanas, ela não tinha ainda as características protestantes. Isso vai acontecendo com o tempo, depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Mas com a morte de Henrique VIII, quem assume o trono é Maria, filha dele, não é? Maria, ela era uma católica fervorosa. E ela reestabelece o catolicismo na Inglaterra novamente. E ela passa a perseguir os protestantes. Isso acontece de uma forma muito rigorosa, muito cruel. Em um determinado momento, ela manda matar 300 líderes protestantes. Centenas e centenas foram mortos, de maneira que ela foi chamada de Maria Sanguinária. Com a morte de Maria, quem assume o trono é Elizabeth. Elizabeth era filho de Henrique, mas com Ana Bolena. E ela
agora assume uma nova fase na Inglaterra. Ela vive um período de reinado muito longo, 45 anos. Elizabeth consegue um reinado longo e de estabilidade política, de paz religiosa. E exatamente neste período também ela enfrenta o clamor dos puritanos, né? Os puritanos, eles eram os calvinistas, né, na Inglaterra. Então os calvinistas na Inglaterra eram chamados de puritanos, e eles desejavam que a igreja se voltasse novamente para as escrituras sagradas, que se afastasse de tantos rituais antibíblicos, de tantas práticas antibíblicas, e eles desejavam que a igreja fosse mais verdadeira, pura, bíblica, que se afastasse de tantas práticas desagradáveis a Deus. Com a perseguição de Maria Sanguinária, muitos protestantes se refugiam em outras regiões. 800 deles, por exemplo, vai para a cidade de Genebra, né, ficar ali com Calvino, e recebe a influência forte do calvinismo. Com a morte de Maria Sanguinária e o reinado de Elizabeth, então essas pessoas voltam para a Inglaterra e começam a desejar, a clamar e a pedir, ou seja, esses protestantes que estavam de volta, os outros, né, que ficaram e ressurgiram, passa a desejar uma reforma dentro da igreja, onde se afastasse do papismo, onde se afastasse das cerimônias antibíblicas, onde se afastasse dessa liturgia antibíblica e se voltasse para as escrituras sagradas. Algumas coisas muito importantes aconteceram dentro da Inglaterra. Por exemplo, os puritanos, eles conseguiram a Bíblia de Genebra, não é essa Bíblia que nós temos hoje. Isso foi muito importante, uma grande influência na Inglaterra e em outros países do mundo. Muitos líderes surgiram, teólogos importantes que influenciam a nossa teologia, são escritores muito importantes. Nós podemos destacar, por exemplo, antes disso, né, na Inglaterra, a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos que surgiram ali na cidade de Westminster durante a Assembleia. Nós podemos destacar nomes importantes como Martin Lloyd-Jones, por exemplo, que foi pastor muitos anos em Westminster, a sua influência teológica, os seus escritos, não é, para todo o protestantismo. Temos nomes importantes, por exemplo, como James Packer, né, que era um anglicano lá no Canadá. Ele se afasta, né, do anglicanismo da Inglaterra e depois se aproxima de um movimento anglicano dos Estados Unidos, por ser menos liberal. Nós temos nome, por exemplo, John Stott, não é, que surgiu na Inglaterra, foi um pregador importante e um escritor importante, inclusive que pregava, né, diante da rainha. A reforma na Escócia, ela se dá de uma forma mais profunda, se dá de uma forma mais consistente, por causa de um nome importante que é John Knox. John Knox, ele era um sacerdote romano e que se dedicava à pregação da palavra de Deus e desejava uma reforma dentro da igreja romana na Escócia. E pregando o evangelho, ele foi perseguido duramente, tanto é que ele foi lançado nas galés dos escravos e foi prisioneiro ali durante 19 anos da sua vida. E quando ele se livra dessa situação, ele se refugia na Inglaterra e depois ele vai para Genebra. E ali ele fica junto com Calvino e passa a ser um discípulo de Calvino, aprende com Calvino. Em 1959, John Knox regressa para a Escócia e ali ele lidera um movimento importante de reforma naquela cidade. Havia alguns elementos políticos nesse contexto, porque a Escócia estava dominada pela França e desejava se libertar dessa condição. John Knox busca auxílio do exército inglês
E apoiado então pelo exército inglês, ele consegue expulsar, não é, os franceses que eram católicos ali da Escócia, e ele começa então a sua reforma dentro da igreja. Ele ficou à frente da igreja de Edimburgo durante muitos anos, e ali ele estabelecia a reforma na cidade. John Knox convoca uma Assembleia Geral e reformas importantes acontecem dentro da igreja, e a igreja se volta às Escrituras Sagradas, se volta à Palavra de Deus. John Knox na Escócia, o calvinismo passa a ser conhecido como presbiterianismo, né? Assim como no Brasil também. Concluindo o nosso estudo de hoje, nós gostaríamos de citar o livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que nós não devemos menosprezar os humildes começos. A reforma começa de forma humilde a partir de uma pessoa chamada Lutero, na Alemanha, e depois isso se torna um referencial para todo mundo. A reforma começa de uma forma humilde através dos puritanos e tem a sua influência em todo mundo. A reforma começa através de alguém que foi perseguido, lançado às galés dos escravos, mas que depois lidera um grande movimento na Escócia, que é John Knox. Os puritanos, né, que eram os calvinistas da Inglaterra, perseguidos, eles colonizam os Estados Unidos. Ali passa a ser uma grande nação, passa a ter uma igreja protestante forte. Essa igreja protestante forte passa a ter uma missão forte, de maneira que as missões americanas evangelizam o Brasil. Hoje nós temos a igreja presbiteriana no Brasil. Paulo começa a pregação de uma forma humilde, através de dois companheiros, um casal, na cidade de Corintos. Ali se estabelece o plantio de uma igreja forte, que nós vamos ver a carta de Paulo sendo escrita mais tarde para essa igreja que se torna grande naquela cidade. Nós somos uma congregação que estamos começando, uma congregação que está começando a nossa jornada. Devemos ser ousados na pregação do Evangelho, ousados na pregação da Palavra de Deus. Gostaria de fazer uma oração neste momento. Deus amado, nós te pedimos que aplique a Tua Palavra aos nossos corações. Nós te pedimos também que possamos crescer com a experiência daqueles que plantaram o Evangelho por todo o mundo, e esse Evangelho chegou até nós. Pedimos pela nossa congregação que o Senhor possa fortalecê-la, que o Senhor possa usar Teu povo, que neste momento não haja timidez em seus corações, que não haja temor, mas que haja confiança plena no Senhor Jesus. Abençoe Teu povo em todo o mundo, Senhor. Abençoe com a Tua graça, com a Tua salvação e com a Tua misericórdia. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que possamos estar sempre na Tua presença. Nos use para a pregação do Evangelho. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. E logo mais nós estaremos enviando um vídeo a respeito do nosso culto à noite. Então esteja reunindo sua família novamente, esteja participando do culto. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.